Então, muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes nessa aula de hoje. A nossa última aula da disciplina de gerenciamento de projetos, gestão de projetos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre gerenciamento ágil de projetos. Qual que é a diferença desse tipo de metodologia para as que a gente viu, né, até agora, né? Alguém aqui chegou a olhar lá o material que está lá no AVA desse módulo? Dá um joinha se sim. Eu não sei se tem joinha, se tem o dislike também, o like e o dislike aqui. Deixa eu ver. Tem, né? Quem conseguiu ver, dá um joinha. Quem não conseguiu ver, dá um dislike aí para eu ver se vocês estão aí acompanhando. Então, gerenciamento de projetos ágeis. Qual que é a agenda aí do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar o porquê que nasceu, né, surgiu essa metodologia ágil, essa forma de gerenciar projetos. A mudança de paradigma, como é trabalhado, então, gerenciamento ágil em projetos de software, que vocês vão ver que é a maior aplicação que a gente tem aí, né, dessa metodologia, quais são as técnicas, os problemas, críticas, e vamos ver aí, então, como que é a abordagem tradicional, que é a que a gente foi olhando até hoje aqui nessa disciplina, com a abordagem ágil, quais são as diferenças de uma abordagem para outra. A gente também vai falar sobre metodologia Scrum, e aí a gente finaliza essa aula. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Thiago falou ali que baixou para responder as atividades, mas não leu o texto. Beleza. Lembrem-se que está chegando o final aí do prazo para poder responder as atividades, né? E depois também tem a prova que vocês vão ter que fazer, a prova que tem todo o conteúdo da disciplina. Então, se programem para poder fazer tudo antes aí da finalização do prazo, não para deixar para o último dia, um pouquinho cada dia, e aí vocês conseguem finalizar. Então, o que motivou aí nascer esse tipo de metodologia ágil? O que acontece? Com a metodologia tradicional, a gente tem uma sequência de passos que devem ser executadas para o projeto seguir adiante. Só que o que se observou, e a gente até conversou sobre isso na aula da semana passada, algumas vezes a gente precisa gerar algum produto, um produto mínimo, para poder fazer testes e implementar e fazer melhorias nesse sistema, nesse software, né? E a metodologia tradicional, ela é uma metodologia mais rígida, né? Que pressupõe que já se tenha todos os requisitos do projeto, todos os requisitos do sistema, para poder ser executado, né? Os processos na metodologia tradicional, eles também precisam ser bem definidos para poder garantir a qualidade do produto. Então, tudo tem que ser muito bem especificado e todas as etapas seguem um cronograma. E esse cronograma, ele, para uma etapa conseguir ser executada, é necessário da anterior ter sido feito também com qualidade, né? Então, esse modelo, que também é denominado em modelo preditivo, ele é mais burocrático e ele tem uma forte resistência a mudanças. Então, se foi feito todo um mapeamento e uma etapa depende da outra para poder ser executada, e se chegar lá na frente do processo, do projeto, é necessário fazer uma mudança, normalmente essa mudança ou ela não é implementada ou adota-se um modelo diferente de gerenciamento de projetos. Então, a grande motivação aí para nascer a metodologia ágil foi justamente a questão do desenvolvimento de software,
né? Então, que tem algumas particularidades nesse processo de desenvolvimento de software, por exemplo, a questão da flexibilidade, da complexidade do desenvolvimento do sistema. Algumas vezes você vai estar lá no processo de desenvolvimento do sistema e uma das partes interessadas sugere a melhoria ou adequação de um módulo do software. Então, a equipe de desenvolvimento de sistemas, ela vai ter que ter a maleabilidade de fazer e implantar essa mudança e essa verificação, né? Outra questão também que a gente tem aí nessa motivação é que é muito difícil você prever todas as funcionalidades do sistema de software, do projeto, com antecedência. Então, ainda que se faça um levantamento de requisitos, ainda que se faça modelagem, durante todo esse processo vai surgindo aí questões que fazem aí, que trazem essa necessidade de mudança. Então, nesse sentido, a mudança acaba se tornando inevitável, né? Então, essas questões foram as motivações que fizeram surgir a metodologia ágil. E o que é agilidade? Agilidade é rapidez, desembaraço, qualidade de quem é veloz, é a capacidade de realmente responder às mudanças de uma forma ágil, né? Por isso metodologia ágil. Então, mudanças de tecnologias, de equipe, de requisitos, e aí tem várias ferramentas que são trabalhadas dentro da metodologia ágil que vão ajudar nessa agilidade, né? Porque não é porque é ágil que é bagunça, que é bagunçado, que a pessoa vai chegar, que uma das pessoas vai chegar lá e falar bem assim, não, eu quero que meu sistema tenha, que o sistema agora tenha isso. Aí outra parte interessada chega lá e fala bem assim, não, agora eu quero que essa página fique azul, porque são muitas mudanças e várias questões que vão ser trabalhadas, mas para isso é necessário ter uma metodologia estruturada para poder fazer esse gerenciamento de projetos, para não virar uma bagunça e esse projeto nunca ser finalizado, né? E o principal aqui que a gente tem é a entrega de valor para o cliente, né? Então, entregar valor ao cliente quando se lida com imprevisibilidade e dinamismo de projetos é algo muito importante, justamente por isso. Se a gente fica modificando toda hora e não tem um gerenciamento disso, né, a gente corre o risco desse projeto nunca acabar, do sistema nunca acabar. Então, surge então o Manifesto Ágil. O que é o Manifesto Ágil? É um manifesto que traz aí valores e princípios para fazer com que esta metodologia empregada não vire bagunça. Boa noite, Adiane, tudo bem? Tudo certo aí? Joinha. Então, o Manifesto Ágil, ele traz ali as melhores formas, né, de desenvolver software através da própria prática, auxiliando os outros. Então, temos aí os valores, que são os indivíduos e as interações, software funcionando, colaboração dos clientes e responder a mudanças. Para esses valores aqui, indivíduos e interações, a gente tem os processos e ferramentas, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né, que tudo precisa ser, apesar de ter agilidade, precisa haver uma documentação, precisa haver processos e ferramentas para poder lidar, software funcionando com a documentação detalhada, então, apesar das mudanças, tudo documentado, colaboração de equipe com a negociação de contratos e responder a mudanças, ou seja, seguindo um plano. E dentro do Manifesto Ágil foi declarado, então, os princípios de agilidade, né? E dentro dos princípios de agilidade são os critérios aí que devem ser atendidos, certo?
Então, a mais alta prioridade é a satisfação do cliente. Se não tem, se o cliente nosso não está satisfeito, não há entrega de valor, né? Então, é justamente por esse motivo da agilidade, da mudança e a responder rápido a esses critérios, faz com que o cliente fique mais satisfeito dentro dos parâmetros, né, que a gente falou ali atrás e entregue valor. O segundo princípio de agilidade é receber bem as mudanças de requisito, mesmo em estágios tardios do desenvolvimento. Então, os processos ágeis, eles devem permitir a mudança, trazer vantagens e competitividade para os clientes. A liberação do software frequentemente, então, em intervalos de duas semanas, até meses, ter um mínimo produto viável, um MVP, né, para poder fazer com que o cliente tenha tempo de testar, verificar, manter as pessoas ligadas no negócio, os clientes, trabalhando junto a maior parte do tempo do projeto, né? Então, esse é o quarto princípio de agilidade, fazer com que tenha, assim, então, uma comunicação forte com o cliente, para poder realmente ter esse feedback e trabalhar nas melhorias. O quinto princípio de agilidade é a construção de projetos com indivíduos motivados, né? Trabalhar com eles num ambiente em que eles se sintam confiantes para poder fazer o trabalho e as melhorias. E aí a gente tem algumas ferramentas para poder fazer esse acompanhamento. Mais para adiante eu vou falar para vocês como isso pode ser feito, tá? O sexto item aqui do princípio de agilidade é que o método mais eficiente e efetivo de repassar a informação é pela comunicação face a face, né? Então, se a gente tem aí essas mudanças de critérios e trabalhar com agilidade, normalmente quando se está trabalhando utilizando essa metodologia, ainda que as pessoas estejam em locais diferentes para poder trabalhar, né, ele normalmente faz as reuniões por videoconferência e todo mundo liga as câmeras e fala, né, tem a reunião de alinhamento, que é a reunião de 15 minutos, em que cada um fala o que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje, quais são os problemas, né, uma das técnicas utilizadas. E aí a gente tem o sétimo princípio aqui, que é o software funcionando, que é a principal medida de progresso de um projeto de software. Se o software não está funcionando, isso significa que precisa funcionar, né? Então, dentro aqui do princípio de agilidade, a gente tem esse item também. E o último que nós temos são os processos ágeis, eles promovem desenvolvimento sustentado. Então, assim, os patrocinadores, desenvolvedores, usuários, eles devem ser capazes de conversar de forma pacífica e indefinidamente. Todos fazem parte do projeto, né? Bom, aí a gente tem a declaração de interdependência. Somos uma comunidade de líderes de projeto, que é altamente eficaz entregando resultados. O principal propósito, então, da metodologia da abordagem ágil e adaptativa é permitir a ligação entre as pessoas, projeto e valor, fazer com que o projeto realmente entregue valor pensando aí no cliente, né? E o que significa essa interdependência, né? Que todos ali dependem um dos outros, né? Um grupo de indivíduos, eles não vão estar desconectados, eles vão ser sempre essa interdependência, né? Equipes de projetos, seus clientes, seus interessados, que são os stakeholders, também são interdependentes. Tranquilo aí, pessoal? Deem um joinha aí se estiverem acompanhando. Beleza. Então, para atingir os resultados aí,
a gente precisa, dentro do sistema, né, dentro dessa metodologia, impulsionar o desempenho através da cobrança de grupos por resultados, responsabilidade compartilhada, pela efetividade da equipe, melhorando a confiança através de estratégias, processos e as práticas específicas para cada situação, né? E qual que é a mudança de paradigma que a gente tem aqui nessa vertente? Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, ou se puder ligar o microfone, né? Qual que é a principal mudança de paradigma que a gente tem da metodologia ágil contra a metodologia tradicional, versus aí a metodologia tradicional? Vou dar um tempinho aí para vocês colocarem. Só me deem um joinha aí para ver que vocês estão colocando aí no chat. Se não for conseguir colocar, dê um dislike aí para a gente seguir. Tiago, disse que não vai colocar. Então, a principal mudança de paradigma que a gente tem é na forma realmente de trabalho, né? Se na metodologia tradicional a gente tem ali um levantamento de requisitos, resistência à mudança, todo um trabalho que é feito para para ter ali o projeto, aqui a gente tem também todos esses registros, mas com essa facilidade e maleabilidade para fazer a mudança no gerenciamento de projetos, tá? Então, a gente tem os projetos gerenciados através do detalhamento dos requisitos, que vai auxiliar no planejamento. Como o sistema ele é construído, ele vai atender a necessidade do cliente. A comunicação com o cliente, nesse caso, ela é muito importante, né? Então, a gente tem aqui a quebra de paradigma, né? Em que a gente tem aqui, no modelo clássico, o foco ali na qualidade, a gente tem o escopo, prazo e custo, que estão ali interligados para poder fazer o desenvolvimento desse tipo de projeto. Já no projeto ágil, a gente tem aí a função aí do escopo, mas quem vai estar interconectado aqui é a questão da qualidade, do prazo e do custo, né? Gerenciamento ágil de projetos de software. Então, temos aí um conjunto de valores, princípios e práticas que vão auxiliar todo o time no processo e no processo de entrega de valor complexo, instável, desafiador, focando aí no cliente de fato. Então, é o exercício de princípio e práticas ágeis aliados aos conhecimentos, habilidades e técnicas, né? Com um fator aí para poder diminuir os erros, diminuir a insatisfação do cliente, né? E o objetivo principal é permitir que exista um equilíbrio entre as demandas de qualidade, escopo, tempo e custo. A gente até falou sobre isso nas outras aulas, né? A questão do tempo, do custo e quais são as formas de poder gerenciar cada uma
dessas etapas, tá? Valores centrais do gerenciamento de projetos ágeis. Respostas às mudanças, elas são as mais importantes do que seguir um plano de cima a baixo. Entregar produtos para poder fazer os testes, então a entrega de produtos ela está até acima da documentação. Priorização da colaboração do cliente, então negociação de contratos, ela vem depois da priorização de colaboração do cliente, porque o cliente, ele é o mais importante ali, né? Os indivíduos e suas interações são mais importantes do que os processos e ferramentas, apesar de que também na metodologia ágil a gente também tem processos e ferramentas que são utilizados no gerenciamento de projetos. Os principais objetivos que a gente tem: inovação contínua, adaptação do produto, tempos de entrega que são reduzidos, então a gente tem um tempo de entrega de produto de 2 a 4 semanas para poder fazer uma entrega de produto, ter um resultado. As reuniões diárias também são bem importantes nesse sentido. E a gente tem resultados mais confiáveis, né, que garantam a operação, crescimento e lucratividade do projeto. Né? Quais são as técnicas que são empregadas aí no gerenciamento de projetos ágeis? O primeiro foco é o foco nas pessoas. Então, as pessoas e as formas com que as pessoas interagem é algo muito, muito importante. Né? A organização do projeto e suas interações, estabelecer qual que é o marco final de entrega é realmente muito importante, né? Porque se o projeto fica sempre mudando, corre-se o risco de o projeto nunca acabar, né? Outra técnica de gerenciamento de projetos ágeis é ter um plano de projeto de alto nível. Então, as principais dependências externas, interações, estimativa de término sempre que possível, ter um plano de interação detalhado, envolver a equipe no planejamento também. Outra técnica é que as pessoas, elas deveriam escolher seu trabalho ao invés de ser mandadas para fazer. Como que isso funciona? Normalmente, dentro de uma equipe, as pessoas já sabem o que devem fazer dentro de um sistema, né? Então, não precisaria ter um chefe falando: olha, Janaína, nessa semana você vai ter que desenvolver a tela principal do software. Olha, Tiago, nessa semana você vai ter que trabalhar com banco de dados. Não, durante todo o processo de gerenciamento de um projeto ágil, a Janaína, o Tiago e o Anderson, que vai estar ali também no desenvolvimento, vocês já vão saber das suas competências e o que vocês precisam fazer para poder fazer esse sistema acontecer, tá? Então, outra técnica também que é trabalhada é que as pessoas, dentro do projeto, elas fazem estimativa do seu próprio trabalho. E como que isso normalmente é feito? Normalmente, o grupo de trabalho, a Janaína, o Tiago, deixa eu ver quem mais está aqui nessa chamada, a Diane e o Anderson, vocês 4 vão estar dentro da mesma sala de trabalho, vai ter um quadro em que o Tiago vai colocar lá qual que é a demanda que ele está atendendo, a Janaína vai colocar lá qual que é a demanda, e esse quadro ele vai ter ali o que foi feito, o que está sendo feito, o que já foi concluído. Então, toda a equipe de desenvolvimento já vai saber ali o que cada um está desenvolvendo e o que precisa ser feito. Dentro desse quadro, também tem o rol de atividades que precisam ser trabalhadas. Então, a Janaína e o Anderson terminou a atividade que ele tem, ele já sabe que ele vai ter que ir lá no backlog, nesse local onde tem as demandas, vai fazer a busca, vai fazer a implementação disso, né? Gerenciamento de projeto ágil dentro do ambiente vai ter, normalmente, alguns problemas, por exemplo, a documentação, a dificuldade
demora para obter a realimentação, resistência cultural, normalmente em ambientes que trabalham com a metodologia tradicional, vai ter algum desses problemas. As críticas por não ter documentação, custo-benefício, dificuldade de atender o cliente, questão da comunicação, né? São alguns problemas que são enfrentados aí de uma abordagem, saindo da abordagem clássica para ir para a abordagem ágil, tá? E aí aqui a gente tem esse quadro que mostra, né, quais são aí as diferenças principais de cada abordagem. Então, desenvolvedor, né, dentro da abordagem clássica, né, a gente tem, normalmente, em um ambiente em que se é trabalhado desenvolvimento de software, normalmente é usada a abordagem ágil, tá? O cliente, dentro desse cenário, na abordagem clássica, ele é pouco envolvido. Já o cliente na abordagem ágil, ele é bastante comprometido e muito consultado. Os requisitos dentro da abordagem clássica, eles são conhecidos e estáveis, e, e não mutáveis, né? Na abordagem ágil, normalmente eles são emergentes e mutáveis. Retrabalho. Na abordagem clássica, ele é caro, porque normalmente o que acontece? Se você está trabalhando de forma contínua e não é adepto à mudança, essa mudança que vai ser feita ali na abordagem clássica, caso necessite, vai ter um retrabalho muito grande, porque vai ser necessário passar por todas as etapas. Já na abordagem ágil, não, porque a cada pequena etapa, o sistema, ele vai sendo trabalhado e modificado e testado e assim por diante. Planejamento, ele vai direcionar os resultados. E aqui, no caso da abordagem ágil, o planejamento, os resultados que direcionam o planejamento. O foco. O foco na abordagem clássica aqui, a gente tem em grandes projetos. Já na metodologia ágil, a gente tem os projetos de natureza exploratória e inovadores. O objetivo é controlar, busca alcançar algo planejado, e já o objetivo na metodologia ágil é simplificar o processo de desenvolvimento, tá? Então, o ciclo de vida ágil, ele é semelhante ao clássico, aquilo que a gente viu aí desde o início ali da nossa disciplina, né, que é a definição de iniciar o projeto, ter aquela reunião de planejamento, alinhamento, calcular o esforço, ela é bem semelhante aí, né? Execução do plano, construir solução, mas o que muda é realmente a execução, né? Apesar de ter tudo ali, todas as etapas semelhantes, o que muda é a execução, porque a cada etapa do planejamento, a cada solução pronta, essa solução é testada e melhorada, tá? Alguma dúvida, pessoal? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Deem um joinha aí para eu saber que vocês estão aqui comigo. Aí, Thiago tá aí, Janaína tranquila, a Diane deu joinha. Então, o Anderson aí também. Vamos continuar então, né? Aí agora a gente entra para o Scrum. Eu gostaria que vocês falassem o que vocês acreditam que seja o Scrum. Escrevam aí no chat aí para eu ver aí, a gente dá um start aí nesse tema. Escrevam aí o que é o Scrum na visão de vocês.
Janaína colocou ali. Tô esperando aí, gente. Vamos lá. A Diane. O Scrum fazer mais com menos desperdício. Uma ferramenta para ajudar, uma ferramenta que ajuda a resolver problemas. Muito bem. Gostei de ver aí vocês falando aqui, interagindo. Tem que ser assim, né? O Scrum, ele é uma alternativa de usar métodos ágeis na gerência de projetos, né? Algumas pessoas até confundem aí o que é o, o Scrum com a metodologia ágil, ele é, ele é a mesma coisa da metodologia ágil, ele é uma metodologia diferente. O que é o Scrum, né? Ele é um processo que traz vários artefatos e regras e que são fáceis de entender para poder implementar. Então, aí a gente fez agora aqui a desconstrução, né, do que é a metodologia clássica, né, metodologia tradicional para metodologia ágil, né, e o Scrum, ele traz essa simplicidade, né, para poder gerenciar aí os projetos, né, ele é uma alternativa aí na gerência de projetos, tá? Ele não é um método prescritivo, ele não vai definir o que vai ser feito em cada situação. Alguns projetos complexos, ele não dá para você prever, né, o que vai acontecer nesse projeto complexo, então, algumas vezes também não é interessante usar essa metodologia, mas o Scrum, ele vai definir um framework e um conjunto de práticas para poder gerenciar o projeto. Então, ele combina experiência, treinamento, confiança, inteligência de toda a equipe para poder fazer o gerenciamento. E o senso comum de cada pessoa ali é as razões aí que a gente tem de sucesso no Scrum. E aí a gente tem as fases, né? O que são as fases? A gente tem a etapa de planejamento, e as sprints. As sprints, elas são dadas ali algumas técnicas para poder fazer esse projeto acontecer. Uma das técnicas, como eu falei ali, são a questão das reuniões diárias, reuniões de 15 minutos, em que a equipe inteira, então a Janaína, a Diane, o Anderson e o Tiago, eles vão se reunir, vocês vão se reunir, e cada um vai falar o que foi feito, o que vai ser feito e quais são os problemas. Essa reunião é para ser rápida mesmo, é uma reunião de 15 minutos para poder alinhar. E aí, depois dessa reunião, se tiver questões complexas, se o Anderson falou nessa reunião, eu estou com um problema na implementação do banco de dados que não está funcionando. E aí a Janaína fala assim: eu acho que eu posso te ajudar nesse sentido. Depois da reunião diária que é feita, os dois vão sentar ali, vão discutir, vão se reunir e vão trabalhar na resolução, né? Tem também a reunião de revisão, que é uma reunião é uma reunião um pouco mais longa, né, para poder se trabalhar e ver essas questões de problemas que foram feitos, e aí tem as retrospectivas, que vai ser trabalhado, então, depois ali no final, que a gente tem, né, das fases, para poder fazer realmente a retrospectiva do que é que foi feito, o que poderia ter sido melhorado, o que a gente ainda pode melhorar, e aí a gente tem o encerramento, né? Então, aqui nessa imagem, a gente tem o Sprint Backlog, que é onde são detalhados todas as demandas que a equipe precisa fazer e priorizar, né? Então, a gente tem aqui o backlog e tem a priorização. O que precisa ser resolvido primeiro? O que vai ser resolvido depois? Né? E aí, a partir disso, tem-se aí as reuniões diárias e o alinhamento durante todo o processo. Normalmente,
a gente tem aí esse funcionamento aí dessas etapas em 4 semanas, tá? Então, aqui tem um detalhamento de cada uma delas. Então, o planejamento, normalmente ele é curto e vai definir aí o backlog e a priorização de cada uma das etapas, definição das equipes e dos seus líderes, definição dos pacotes que vão ser desenvolvidos. A sprint, como eu falei para vocês, né, normalmente ela tem duração aí de 1 a 4 semanas, que é onde a gente vai gerar os produtos, mas dentro de todo esse período tem as reuniões diárias, né, então o time, vocês vão receber ali o backlog para poder desenvolver, reuniões diárias para poder alinhar, e sempre apresentam um executável no final, né. As reuniões diárias eu já expliquei para vocês como é que funciona, e o que elas trazem de benefício? Maior integração, rápida solução de problema, progresso medido continuamente, tá? A sprint de revisão, ela vai obedecer à data de entrega, então é permitida a diminuição das funcionalidades, apresenta o produto para o cliente, então vai trazer alguns resultados e motiva a equipe. E a reunião de encerramento, ela vai fazer ali, então, os testes de integração, teste de sistema, documentação do usuário, preparação do material de treinamento e preparação do material de marketing, né? E quais são os papéis do Scrum, no Scrum? Quem são as pessoas que vão estar ali envolvidas? Como a gente já falou aqui, o time, ele é muito importante nesse cenário aqui, porque é o time que vai desenvolver e vai fazer tudo ali acontecer. Mas a gente tem também o dono do produto e o Scrum Master, né? E para o bom funcionamento de tudo isso acontecer, cada pessoa ali tem que fazer as coisas acontecerem mediante o seu papel, né? Então, vamos ver aí quais são os papéis, né? Quais são as, as atividades que cada um ali vai ter para poder desenvolver. O dono do produto, ele vai ser responsável por apresentar os interesses de todos os stakeholders, de todas as pessoas interessadas. Então, o dono do produto, ele vai definir o que vai ser feito no início do projeto, os fundamentos iniciais, os objetivos, os planos. Ele vai também fazer a lista de requisitos, o que é que precisa ter nesse sistema. Ele vai também fazer aí toda essa comunicação com as outras partes interessadas, fazer toda essa coleta. Lembra que lá atrás eu falei, né, que não dá para toda hora também ficar qualquer pessoa ir lá e falar, ah, eu quero que essa tela agora seja rosa, que tenha um botão azul. Então, tem a mudança, mas é uma mudança gerenciada. E o dono do produto, ele também vai fazer uma coisa que é muito importante aqui, que é a priorização frequente das funcionalidades antes de cada interação. Então, lá no quadro da sala em que os desenvolvedores vão estar, vai ter as funcionalidades e o que é que vai ser feito primeiro, depois, e quais são essas entregas que vão ser feitas. Daí a gente tem o Scrum Master. O Scrum Master, ele é o responsável pelo sucesso do Scrum. Ele vai ensinar o Scrum para todos os envolvidos no projeto. Ele vai implementar a forma com que vai ser feito a cultura, os benefícios. Ele vai ser o motivador ali dentro de todo esse ecossistema, né? Então, ele vai trazer ali algumas regras, ele vai estar se comunicando com o dono do produto, com a equipe de desenvolvimento, ele vai ser essa pessoa que vai estar ali mediando tudo isso, e vai ser a pessoa também responsável por defender o time e fazer com que outras pessoas não interfiram no processo.
Então, vamos dizer lá, a Janaína está lá desenvolvendo a tela principal, o Tiago está fazendo uma tela de contatos lá do sistema. E daí chega a Maria, que está fora desse ecossistema, e vai lá e fala bem assim, Tiago, eu acho que essa tela aí de contatos não está legal desse jeito, não. Coloca o formulário, faz outra situação. E aí a Maria vai lá e fala com a Janaína, Janaína, nessa tela principal aí eu não acho que tem que ser desse jeito, tem que ser de outra forma. Então, o Scrum Master ele vai ser a barreira para evitar esse tipo de situação e defender o time para fazer todo o processo ali acontecer. E o time? O time ele é responsável por desempenhar e desenvolver as funcionalidades do sistema, mas ele é autogerenciável, ele se auto-organiza. Então, o Tiago, ele sabe que depois que ele implementar lá a tela de contatos, a próxima função dele é implementar a tela de funcionalidades do sistema. Né? Então, ele vai lá e olha o que precisa ser feito e sabe o que precisa ser entregue. Então, todos os membros do time, eles são coletivamente responsáveis pelo sucesso de cada interação. E quais são as regras no Scrum? O Scrum Master ele vai se certificar de que cada indivíduo no projeto siga suas regras. Né? Então, ao mesmo tempo que o Scrum Master ele não vai permitir que pessoas externas venham a trabalhar o trabalho do Tiago, ele também vai estar acompanhando ali, verificando. Tiago, você está com mais algum problema aí? O que pode ser feito para poder resolver esse problema? A Diane está trabalhando no banco de dados, mas o Anderson, ele tem algumas competências lá de banco de dados que a Diane precisa ali complementar. Então, vamos comunicar e fazer isso daí acontecer? Né? Então, as mudanças de regras, elas devem se originar do time, mas o Scrum Master, ele vai ser ali a pessoa que vai ter esse entendimento e que vai fazer a junção, discussão e tudo que for necessário ali, né? E aí a gente tem também a sprint de meeting, né, de planejamento, de conversa, então a reunião de planejamento, que vai acontecer dentro de 8 horas, com 2 partes de 4 horas. Então, a reunião mais demorada, que tem ali o dono do produto, para poder definir ali quais são os itens, o backlog, né, o que vai ser desenvolvido e qual que vai ser a ordem disso tudo, né? E a decisão final ali é sempre do dono do produto, e nessa reunião as partes interessadas não vão participar. Né? O segundo segmento ocorre de imediato após o primeiro, então o dono do produto ele vai estar disponível para que o time faça as perguntas sobre o backlog. Então, a Diane está lá mexendo, ficou responsável por trabalhar com banco de dados. Quais são os atributos de um funcionário que vai estar lá dentro do banco de dados? O que precisa ter? Nome, CPF, e-mail, endereço? Então, tudo isso daí é feito nessa reunião de planejamento. Na reunião diária, é trabalhado aí o engajamento, né, para verificação e como os membros eles vão responder. Normalmente, nessa reunião diária, nessa Daily Scrum, ela é feita em pé, né, justamente para não se estender e conseguir bater ali o tempo que devem ser feitos, né. E uma sprint, ela é feita em 4 semanas. Normalmente não se ultrapassa e não deve ser maior que 30 dias consecutivos. Pessoal, tranquilo até aí? Escrevam aí para mim se vocês fossem gerenciar e se você fosse gerenciar um projeto, né? Eu vou avisar para a equipe técnica aí sobre essa questão da presença, tá, Tiago? Mas fica tranquilo aí. Eu quero que vocês me respondam aí no chat.
né? Olhando para esse cenário que a gente já trabalhou aqui nessa disciplina, metodologia tradicional e metodologia ágil. Qual é o tipo de metodologia que vocês prefeririam utilizar? Eu quero essa resposta aqui de vocês no chat. Entre a metodologia clássica e a metodologia ágil. O Anderson colocou ali ágil, Tiago ágil, Janaína, diga aí, qual metodologia? Ágil, a Diane. Metodologia ágil. A resposta, nesse caso, é depende. Depende. Qual metodologia utilizar? Depende do tipo de projeto, né? Se a gente for pensar na construção de uma casa, por exemplo, a metodologia ágil não seria tão interessante, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistema, ela é mais interessante. Então, essa pergunta aí é mais uma pegadinha aí para vocês, né? Porque depende. Para se ter um sucesso em um projeto, a gente vai precisar analisar qual é o tipo de projeto, para daí fazer a escolha de qual metodologia é a mais interessante para resolver o problema e obter, então, sucesso. Tá? Dentro da sprint, qual que é a responsabilidade do time? Participar das reuniões diárias, manter o backlog atualizado e disponibilizar o sprint do backlog publicamente. Então, não adianta, por exemplo, a Diane terminar de implementar o banco de dados do sistema e não colocar lá no quadro que finalizou essa atividade, né? Então, o time, ele tem um compromisso de implementar todos os itens selecionados. E tudo que vai estar ali no backlog precisa ser feito. A reunião de revisão, ela dura no máximo 4 horas e é responsabilidade do Scrum Master aí de gerenciá-la. O objetivo dessa reunião é mostrar para o dono do produto e para os stakeholders que tudo que foi proposto foi feito, tá? Então, no final dessa reunião, cada stakeholder, cada pessoa interessada vai falar suas impressões e vai sugerir, então, mudanças nas funcionalidades, nas prioridades, vai ter, então, as modificações no backlog do produto, e o Scrum Master ele vai anunciar uma data e um local para a próxima reunião de revisão, tá? E a reunião de retrospectiva, ela não deve ser maior que 3 horas. Quem vai participar dessa reunião? O time, o Scrum Master e, ocasionalmente, o dono do produto. Então, os membros do time, eles vão responder a 2 questões. O que aconteceu durante a última sprint? Foi bom? O que aconteceu de bom e o que não aconteceu de bom? O que pode ser melhorado para a próxima sprint? Então, essa daí é a motivação da reunião de retrospectiva. O Scrum Master ele vai escrever essas respostas e vai priorizar na ordem que deseja para poder discutir as melhorias. O Scrum Master, nessa reunião, ele não tem o papel de fazer com que o time encontre melhores formas de aplicar o Scrum, mas vai fazer esse gerenciamento aí do que aconteceu de bom e o que pode ser melhorado para a próxima sprint. Lembrando que a sprint tem quanto tempo? Coloquem aqui no chat aqui, quanto tempo tem que ter uma sprint? Qual é o tempo de uma sprint? Uma sprint, ela tem a duração de 4 semanas, até 30 dias. Uma sprint é todo o bloco, é todo o conjunto de ação que vai acontecer ali. Então, dentro da sprint, vai acontecer a reunião de retrospectiva, a reunião diária, vai acontecer a reunião de revisão, né? Então,
a sprint ela tem a duração total aí de 4 semanas. Então, no próximo mês, a gente já vai ter o que foi que aconteceu de bom e o que precisa melhorar, tá? Então, vamos lá. Considerações. A gente tem aqui reflexão, né? Qual a melhor abordagem do gerenciamento e desenvolvimento de software, conduzido por metodologias ágeis? O que pode ser feito dentro dessa abordagem no sentido de desenvolvimento de software? Grandes projetos poderiam ser gerenciados de forma ágil? Ágil, a gente já até se antecipou aqui nessa discussão, né? Todo projeto, ele pode ser trabalhado com essa metodologia ágil. Se a gente for pensar construção de edifício, avião, robô, tudo isso vai depender do tipo de projeto que vai ser feito, né, ser trabalhado. Né? Então, o manifesto ágil reforça, né, os processos e ferramentas podem melhorar e capacitar os indivíduos. A documentação ajuda as pessoas a entenderem como que o software é complexo. Negociação de contrato pode ser parte integrante da colaboração do cliente. Seguir um plano pode ser melhor modo para poder responder à mudança quando isso for possível, né? E as abordagens, elas possuem pontos negativos e positivos, que é o que a gente conversou aqui antes, né? Então, não é porque a gente tem a aplicação de mudanças de uma forma mais fácil de ser trabalhada, né? Que todo projeto vai se adaptar a esse tipo, né? Que mais aqui? Então, é necessário buscar um ponto de equilíbrio e avaliar os riscos para cada tipo de projeto. Essa disciplina aqui de gestão de projetos, ela dá uma pincelada realmente nas metodologias, nas ferramentas, nas técnicas para poder gerenciar projetos. Mas toda essa discussão ela é muito mais ampla, porque é necessário fazer toda uma análise para entender qual que é o tipo de ferramenta, qual o tipo de metodologia que vai ser utilizada para gerenciar determinados tipos de projetos. Então, projetos complexos, com restrições de tempo, eles vão necessitar de uma abordagem diferente, né? E aí, nesse caso, o Scrum, ele é uma boa solução, porque ele é eficiente nessa questão quando as regras e os papéis são bem seguidos. Apesar da sua simplicidade, as pessoas costumam não aceitar facilmente uma abordagem, então depende muito ali de quem está nesse time de desenvolvimento, como que isso tudo vai ser feito. E aí aqui tem algumas referências, né, que podem ser utilizadas para vocês entenderem um pouco mais sobre o Manifesto Ágil, sobre o gerenciamento de projeto ágil, sobre o Scrum também, mas lá no AVA já tem também alguns links diretos que podem contribuir aí para a formação de vocês. Eu penso que na disciplina de seminário integrador, que vocês fazem durante todo o semestre e até finalizar, uma boa abordagem que vocês poderiam utilizar é a metodologia ágil para poder fazer a solução que vocês vão estar trabalhando em seminário. Né? Então, eu já vi vários projetos de seminário, desenvolvimento de sistema, mas também aplicação de curso. Então, trabalhar ali com Scrum, né? Tentar fazer reuniões diárias, fazer as reuniões de revisão, pode ser algo que vai ajudar no desenvolvimento dos seminários, certo? Pessoal, alguma dúvida? Como que vocês estão? Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat. Então, finalizamos a disciplina aqui de gestão de projetos, trabalhamos as metodologias tradicionais, metodologia ágil, as ferramentas que podem ser utilizadas em cada tipo de projeto, né?
entendemos aí como utilizar e articular dentro de de cada tipo de metodologia. E eu desejo a vocês, então, uma excelente prova, né, aí na semana que vem, que vai estar disponível. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo ali pelo AVA, que eu estou à disposição também para estar junto com vocês. Um abraço e tchau, tchau.